Olha, gente, o Dia Internacional da Mulher é comemorado neste mês de março. E é um momento também em que a luta pelos direitos das mulheres ganha destaque no quadro Fala Defensor desta semana. Por isso, nós vamos conversar agora com a defensora pública, doutora Daniela Times, sobre esse assunto. Primeiro, a defensora, mais uma vez, boa tarde, obrigado pela sua disponibilidade nesse quadro que é muito importante, e falar de um tema muito, mas muito interessante, principalmente no mês, né, de vocês aí no mês de março, onde a gente possa prestar atenção nesse ser maravilhoso que são as mulheres. A gente quer saber o seguinte: quais os direitos fazem parte da luta das mulheres e como alcançá-los, doutora Daniela. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que me veem, que nos ouvem. É um privilégio estar aqui com vocês. Veja só, Wilson, é muito boa essa sua pergunta, porque o mês de março ele realmente é um marco na luta dos direitos das mulheres, né, nas nossas conquistas. E o dia 8 de março ele foi reconhecido pela ONU como Dia Internacional da Mulher, né? E é um dia que é importante para que a gente sempre lembre, sempre esteja recordando da nossa luta, sempre esteja com a chama muito acesa, né, de todo o caminho que percorremos até os dias de hoje, nos nossos direitos políticos, dos nossos direitos civis, dos nossos direitos no âmbito familiar, né? Então, realmente, assim, o mês de março é um mês muito importante, muito especial por isso. Muito bem, doutora Daniela, perfeito, muito bem. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta das pessoas que querem participar com a doutora Daniela Times aqui conosco, defensora pública. Vamos lá, primeira pergunta, doutora Daniela, quem faz para a senhora é a Marta Soares. Ela pergunta o seguinte: nos tempos em que vivemos, há quem fale que as mulheres têm conquistado direitos e vantagens sociais. Isso é real, doutora? Bom, direitos sim. Temos conquistado, estamos conquistando ainda, estamos ainda num processo de afirmação dos nossos direitos, mas não podemos dizer que temos, assim, grandes privilégios, né? Assim, a gente precisa entender que a Constituição, ela assegura a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? Mas também precisamos reconhecer que homens e mulheres, eles cumprem vocações diferentes na sociedade, no âmbito da família, né? Então, em razão dessas diferenças, a gente vai ter, em algumas situações, leis que protegem mais as mulheres, né? Um exemplo claro disso é a própria Lei Maria da Penha, que no contexto da violência, ela protege mais as mulheres porque os dados nos mostram que as mulheres sofrem mais violências no âmbito familiar do que os homens. Perfeito, muito bem. Doutora, vamos lá então para a segunda pergunta. Quem quer participar hoje com a doutora Daniela Times, quem faz a pergunta para a doutora Daniela é a Norma do Nascimento. Ela pergunta o seguinte: doutora Daniela, quais direitos são diferenciados para as mulheres? Isso é boa pergunta também, porque assim, eu já falei que não temos privilégios, né? Mas que em algumas situações a nossa condição exige que tenhamos alguns direitos diferentes. Como, por exemplo, a licença maternidade, né? No nascimento dos nossos filhos, as mulheres passam mais tempo em casa do que os homens. Então, a gestante, ela tem também estabilidade no emprego durante o período de gestação e logo após o parto. Então, não é um privilégio, é em razão da nossa condição, tá? Que temos alguns direitos, sim, que são diferentes. E um exemplo é a licença maternidade. Um outro exemplo também é a proteção diante da violência doméstica e familiar. A mulher, ela tem um sistema jurídico que a protege, né? Mas está longe de ser um privilégio. O privilégio é vivermos num relacionamento não violento, não é verdade? Exatamente, perfeito, é isso mesmo, doutora Daniela, muito bem. Vamos lá para a terceira e última pergunta de hoje. Quem quer participar com a doutora Daniela Times, defensora, é a Carla Machado. Ela pergunta o seguinte: doutora Daniela, a violência doméstica tem reduzido em Alagoas? No mês de março é sempre uma pergunta que me fazem muito. Veja só, Wilson, a gente não tem muito como mensurar, assim, em tese, se a violência aumentou, se a violência diminuiu. O que a gente pode dizer é a respeito da quantidade de denúncias, né? E as denúncias só nos mostram que as mulheres estão ou mais ou menos encorajadas a levar ao conhecimento das autoridades as violências que sofreram. Então, sim, nós temos um número expressivo, bastante expressivo de denúncias, tá? E isso nos mostra que as mulheres estão mais encorajadas a
a levar ao conhecimento das autoridades as violências que estão sofrendo. Perfeito, é isso mesmo. Então é importante, quer dizer, se aumentaram inclusive as denúncias, aumentou inclusive o encorajamento das mulheres por entender que elas recebem todo o amparo jurídico, político e todas as ações também de políticas públicas para que ela se proteja e consiga não aceitar mais, né, se tornar inclusive um objeto do covarde que se diz homem. Muito bem, essa é que é a verdade. Obrigado então, doutora Daniela, mais uma vez pela sua participação. Até a próxima e esse mês inteiro, mas eu acho que sempre é todos os dias. Parabéns para todas vocês, né? Sem vocês o mundo seria péssimo. Muito bom. Obrigada, Wilson. Boa tarde a todos. Boa tarde, um abraço grande, sucesso e saúde. Doutora Daniela Times, a defensora pública, trazendo informações importantes. Eu continuo dizendo, gente, a sensibilidade da mulher, o instinto materno, o sexto sentido, a mulher tem essa essência fantástica, mais ainda do que o homem, pela questão da questão fisiológica mesmo, né? E isso é muito importante. Mas a gente está caminhando juntos, nós dois juntos, o homem e a mulher juntinhos, para a gente poder aí constituir família, crescer, isso é muito importante. Mas que as mulheres continuem sendo protegidas, que é muito importante dos covardes que se acham donos das mulheres. Mulher não tem dono, tá bom? Tem companheiro, se você a respeitar, ela também te respeita. Se você não respeitar, ela te manda para as cucuia. Muito bem.